Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaoi Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog convencional, que tem textos, www.oromilá-ifá.com.br. Se você quer aprender através de textos, né? Se você consegue ler, entender e querer estudar em texto, lá tem muitos textos. Eu não tenho renovado não, mas já tem muito texto, muito assunto, falta até alguns assuntos para falar lá. Tá ok? Então não deixe de ir no blog, o blog tem textos de muito boa qualidade, tá? Mas se você gosta de ouvir vídeo, né, ouvir, né, pelo menos ouvir, como eu também atualmente tenho feito essa opção, fique aqui no blog, né, e veja os vídeos aí. Neste vídeo aqui, se você ficar até o final, você vai me ouvir falar mais uma vez sobre odus. Lembra, eu não falo sobre odus nesse canal, né? Mas eu fiz uma série que eu falei sobre 16 odus, sobre o significado principal do que são os odus, né? Então quem não viu, veja o vídeo dos odus, que foi o anterior a esse. Mas eu vou falar, porque naquele outro odu, eu já estava um pouco cansado, a parte dos odus do Orun, né, que são os Ireté até Ofum, foi meio rápido, foi meio confuso, eu não gostei de como ficou. Eu vou repetir só esses odus de Ireté até Ofum, e aí quem viu vai ter um complemento, vai ter uma outra visão um pouquinho mais simplificada daquilo tudo que eu falou. Acabou ficando um pouco demorado lá, tá bom? Se você quiser ouvir isso, beleza. Se não, cara, tem outros assuntos que eu ainda vou falar, tá bom? Abraço a todos. Vamos lá, então quem quiser continuar, abraço a todos. Quem quiser continuar, fique aí, se não, veja outro vídeo. Então vamos lá, para quem ficou aqui, né? Para quem ficou aqui, vamos falar sobre odus, que é um assunto que não se fala nesse canal. Isso agora não fala sobre religião, né? Sobre religião, e eu sou um babalaô, então falo sobre os pontos de vista de Ifá. Então, mas vamos falar de Odu, né? Então, como eu falei no início, eu vou falar aqui sobre os odus de Ireté até Ofum, tá certo? Né? Que são os odus do Orun. Como eu tinha falado anteriormente, né? Isso é uma avaliação, análise minha. Outras pessoas podem pensar diferente. Eu penso assim, você fique com o conhecimento que você acha que é adequado. Então, os odus de Obê até Ossá, eles são muito ligados à pessoa humana, né? A gente, a pessoa, o ser humano, o Mori e o Aie, né? São os odus do Aie, né? O odu da nossa vida no Aie. Apesar de que todos os odus falam sobre ele, mas eles são muito focados no Aie. Sendo que o Ossá, que é o último aqui, ele já faz um meio termo aqui, e de Ireté até Ofum são os odus que eu digo que são do Orun, né? Que eles falam só sobre nossa relação com o Orun fortemente. Ah, mas os outros não falam? Não, também falam, mas eu falo, esses aqui são mais focados nessa parte, tem muita coisa envolvida no Orun. Nas explicações você pode dizer, mas não é bem assim. Pois é, mas essa é uma forma que eu faço o agrupamento aqui das coisas, é assim que eu entendo, então eu passo para você da forma como eu entendo. Então voltando, né, de Obê até Ossá, aí é de Ireté até Ofum, Orun, e o Ossá no meio, pegando um pouquinho dos dois aí, né, que ele pega um pouco da influência. Mas quando você vê de Obê ao Gundá, você vê que tipicamente ali está falando da pessoa humana, do nosso rumo, das nossas decisões, do nascimento da pessoa, dos objetivos. Pela explicação que eu dei, eu acho que não vai ter nenhuma dúvida sobre isso, tá certo? Né? Estão falando ali mais do físico. Aí o Ireté, a gente fala mais sobre a alma humana, né? Sobre uma coisa menos humana e mais divina, né? mais espiritual, tá? Então, entenda dessa maneira. Então, por que eu estou falando isso tudo, né? Eu vou só repetir algumas coisas que eu já falei no anterior. Esses odus são capítulos de um livro de conhecimento, em princípio, né? Um livro de conhecimento não documentado, né? Só tem assim, quem tem anotações e parará. Não tem lá um grande compêndio, como tem, por exemplo, não existe pra gente um grande livro como esse daqui, né? Vocês podem encontrar, né? Assim, extremamente organizado, a Bíblia, né? Um monte de livro, todo documentado, arrumado, isso aqui não tem, né? Mas a gente faz algum esforço para organizar esse conhecimento. Mas então, dentro desse livro, no ponto de vista de Ifá, o conhecimento está dividido nesses capítulos. Aí estou falando, né? A religião é toda igual? Não, é uma religião única, mas no ponto de vista de Ifá, que é o que eu falo aqui, vou repetir, o conhecimento está organizado nesses capítulos, de Obê até Ofum. Então, a primeira forma de você entender Odu, isso eu estou repetindo coisas que eu já falei no primeiro vídeo, é você entender que cada um desses capítulos tem um conteúdo de conhecimento.
tá certo? Ou seja, o conhecimento foi dividido em 16 partes e essas partes exploram, e esse conhecimento, ele é não só o conhecimento que tem em cada um desses odus, como também um conhecimento que nasce pela interação de características de um com o outro. Mas que não basta você juntar dois dos principais para montar um filho aqui, mas porque além disso tem mais coisas ali. Então, existe um conteúdo, uma complexidade de conhecimento aqui para você absorver. É isso, né? Então, estudar Ifá, né? Não é você aprender a estudar Ifá, não é você decorar um tratado cubano e você sair repetindo aqueles versinhos do jeito que estão ali, perdão, lá não tem nem versinho. Tratado cubano não tem verso nenhum, tem lá significados. É isso, isso e aquilo. Quem conhece candomblé, conhece jogo de búzios por Odu, é mais ou menos aquilo, né? Você tem os Odus lá, 16, esse Odu significa isso, aquilo, aquilo, outro. Então, o Ifá, pelo ponto de vista do tratado cubano, é igualzinho. O tratado cubano é assim. Aqui está esse Odu, isso significa tal coisa. Aí tem umas coisas, traz isso, significa que nasceu isso, nasceu aquilo. Puta, cara, isso aí, ó, bolinhas, né? No final das contas, o que eles usam são só aquelas coisas pré-interpretadas. Existem histórias associadas aos Odus do ponto de vista cubano, os pataquis, né? Que são chamados, nos tratados que são chamados pataquis, mas os pataquis não são versos de Ifá. Não são. São histórias inventadas pelos cubanos. Né? Não vieram lá, não são histórias africanas, são histórias originais do Urubá. Pataquis são histórias inventadas pelo africano para representar aqueles resumos lá, ou o contrário, né? Ela tira um significado, a pessoa tira a conclusão baseada nelas. Mas são pataquis, os personagens são diferentes, a estrutura é diferente, tudo é diferente. Não tem nada que seja igual, tá certo? Mas forma lá o conhecimento, como os cubanos traduzem nos tratados, tá certo? Mas, como eu estou falando, se você quer estudar Ifá de verdade, você quer entender qual é o conteúdo de Ifá, é isso que eu estou falando aqui. São 16 Odus, existem versos, os versos trazem essas informações, os conteúdos que eu estou passando para aqui, esses significados e essas informações. E você tem que entender versos, tá? Então é isso, para estudar Ifá. Então o que você encontra em Ifá são esses 12 capítulos com esses 12 conteúdos. Perdão, 12 capítulos, 16 capítulos. Já falei, já cometi esse erro outra vez também, são 16, né? Então, é isso, ok? Beleza. Uma coisa importante que eu ia falar, estava esquecendo aqui que ia comentar. Ah, tá. Então, assim, só para reforçar uma coisa que eu também já falei no primeiro, né? Nessa minha longa introdução de 8 minutos para começar com o vídeo. Lamento, né? Mas é isso. Nessa longa introdução, que eu digo o seguinte, que, olha só, que se você quer aprender Ifá, você não vai encontrar aqui, ou que você quer estudar Ifá, você não vai encontrar aqui grimórios, receituários, lista de ebó, você não vai encontrar nada disso. Ou seja, estudar Ifá não é você aprender a fazer feitiço, você fazer magia africana, não é você aprender a fazer amarração, não é nada disso. Isto não é o que está dentro de Ifá. Olha só, você pode na sua vida estar encontrando pessoas que dizem que são babalaôs, eventualmente são babalaôs mesmo, e que se dedicam a isto aí, a explicar isso, ensinar, ou dizer para você que é isso que tem Ifá. Então você pode estar entendendo que Ifá é onde tem esse conteúdo, desse conhecimento esotérico. Como eu expliquei no primeiro vídeo, não é isso que tem Ifá. Se você aprende Ifá, você vai encontrar o quê? O que eu vou explicar, eu já expliquei no primeiro vídeo, eu vou falar nesse. Você aprende a natureza humana, ou seja, Ifá ensina ao babalaô como entender a humanidade, como entender as pessoas, os arquétipos de comportamento, os comportamentos negativos associados com positivos, os inversos. É isso que entende. Então, o Ifá ensina a pessoa que estuda para ser babalaô a entender o mundo, né, e as pessoas que estão nele. E também, nesse aspecto, ensina também a entender a ligação do Aie com Orum, a ligação nossa com Deus, né? Ifá também nos ensina qual é o modelo de Deus para a nossa existência, para o nosso significado da vida, e ele ensina isso, de modo que você possa falar para as pessoas, ensinar, não só entender as pessoas, as naturezas, como também falar para elas o que elas podem esperar dessa relação delas com Deus. Então é isso que você vai encontrar em Ifá, tá? Mas eu já tinha falado no primeiro, não sei se ficou claro, mas eu
como vou iniciar isso aqui, né? Estou recebendo. Bom, então, vamos lá, seguindo, né? Então, seguindo a história, né? Eu só vou repetir aqui o significado que eu tinha falado, né? Começando em Ireté. Lembrando o seguinte, que olha, existem, como eu falei no primeiro vídeo, existem algumas sequências de odus. Os odus não têm uma sequência pré-determinada. Existem algumas escolas que adotam alguma sequência. Os cubanos adotam uma. Eu adoto uma que os cubanos não adotam. Eu adoto a sequência de Ilê e Fé, que foi a que aprendi originalmente, e eu sigo ela. Então nessa, depois do Ossá, o que vem é Ireté, tá certo, né? Ireté, Otuá, Turopon, Icá, Oxé, Ofum. Essa é a sequência que eu sigo, que é a que está no básico, que eu aprendi, né, que está no IBE, tá bom? Essa é a sequência que eu sigo, beleza? Então, por isso que eu começo com Ireté, após, né, falar de Ossá, Ireté. E o que Ireté fala da natureza humana? Então, lembra que nós estamos falando da pessoa, né? Até algum dá, nós falamos o ser humano que chegou a resolver os obstáculos. Ossá é quando você resolve seus obstáculos através do Orum, né? O Orum lhe ajuda a tirar os problemas, e aí começa uma nova fase, né? E o Ireté fala do quê? Fala pra gente da nossa busca da riqueza. Lembra? Os odus falam sobre facetas da vida humana. Lembra que eu falei? Acabei de falar. Facetas da humanidade, das personalidades das pessoas. É só isso que fala. Então, Ireté fala da busca da riqueza. Ou seja, você está aqui estabelecido e agora você quer o que? Eu quero criar minha riqueza. Então, fala sobre isso da pessoa que ele cria ele tefa, né? Ele risca a riqueza para ele obtém aquela riqueza através do esforço dele, através dele ele recebe essa riqueza através disso, né? Diferente de Obará. Obará é aquela que você se esforça pelo seu esforço, pela sua retidão, você vai alcançar os seus objetivos, e os objetivos você vai cantar ele. Então, Obará fala de alcançar objetivos, não fala de ficar rico com ele. Ele fala na busca da riqueza, né? E principalmente sobre a sua capacidade. Ele fala sobre a capacidade, não só, então assim, ele traz esse recado importante que as pessoas buscam isso e tem que buscar, mas aí ele vai dizer o seguinte, mas se ele fala, se fala sobre isso, porque todo mundo não é rico, aí está em Ireté, porque Ireté fala das oportunidades, né? Da capacidade que as pessoas têm de conseguirem converter as ideias delas, as intenções delas, os objetivos dela em riqueza e prosperidade, principalmente riqueza. Nós estamos falando de mais riqueza do que prosperidade, estamos falando de riqueza mesmo, né? Então, ele fala disso, né? Que esse é o grande mistério de Ori que começa em Ossá. Ossá fala sobre o mistério de Ori, que nem todo mundo será enterrado com Iroko, né? Se não faltaria Iroko na floresta. Eu expliquei esse verso lá, esse ditado lá. Então ele até fala dessa capacidade e da diferença, vou repetir, da diferença das pessoas. Porque que umas pessoas conseguem, aproveitam as oportunidades que têm e aquilo ali conseguem atingir o que elas querem, a riqueza, a prosperidade dela, e outras não vão conseguir. Aqui, uma história que eu contei lá, a história das crianças brincando na areia, né? Na areia infantil. Todo mundo vai para o mesmo banco de areia, para a primeira areia para brincar. Uma parte das crianças vão aproveitar e vão ficar brincando, e as outras vão usar areia para aprender a caminhar, para poder aprender a caminhar, e vão sair dali caminhando de uma forma melhor, né? Porque em vez de elas ficarem ali brincando com a areia, elas usaram aquele período dela para aprender a andar. E são as pernas que fazem você atingir os seus objetivos. Essa é a história que diz sobre isso, por que pessoas diferentes atingem resultados diferentes, né? E aí ele traz uma coisa junto, né, que é o mal. Aí é onde aparece. O mal aparece em outros lugares, mas principalmente aparece aqui. Aparece em Irossum, que eu já expliquei, mas a Ireté é que aparece principalmente o mal teológico, o mal de Deus, onde Deus coloca. Não, Eleni lá tem o papel dela em Irossum, mas aqui, e também em Oari, né, quando, na verdade, Irossum e Oari, tem o mal teológico já vai aparecer lá para vocês. Mas aqui ele se manifesta também, bem forte, porque é o mal teológico que vai lhe testar, porque você está ali em busca da riqueza, da prosperidade, você está para atingir os objetivos, ficar com você ter aquelas bênçãos para aquilo tudo. Então, Ireté, o mal, através de Adjé, Eleni não no aspecto de você perder o seu rumo com o seu Ori, mas nas dificuldades do dia a dia, vai te lhe expor com atalhos, vai querer que você pegue o caminho errado,
E aí, por isso que eu associo muito ele até ao livro de Jó. E eu vou falar daqui, o próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar sobre o livro de Jó por causa dessa coisa aqui, né? Então, ele está associado, então o mal vai lhe tentar pelo caminho ruim, você por sua opção, não porque você está sendo obrigado, não porque alguém lhe disse, ele até, assim, abre as oportunidades para você fazer a coisa errada, para você tomar os atalhos da vida, para você ser uma pessoa incorreta, injusta, né, egoísta, gananciosa, e ali você tem que pôr pelo seu caráter, pela sua vontade, deixar isso aí e pegar o caminho do Yoá para que você assim, você é sim merecedor das bênçãos de Deus, tá certo, né? Então, eu exercer o mal teológico, tá certo, né? Ele é até um Odum muito rico, ele fala muito sobre isso, eu estou fazendo um resumo bem interessante, ele fala também sobre a sujeira, né? O mal que vai lhe sujar, né? Então, sujeira, o mal lhe sujar, você vai ser sujo por causa dessa procura, porque essa procura pela riqueza, ou você obter isso daí, pode lhe fazer ser uma pessoa feia por dentro, né? Você pode ser uma pessoa bonita por dentro e feia, bonita por fora e feia por dentro, tá certo? Então, o bem ou o mal se abre e você tem que escolher aquilo ali, tá certo, né? Então, tem um grande símbolo daqui, que é a esponja, que aparece em outros odus, mas a esponja também é aqui, você tem que expulsar o Zanjogum da sua vida e é isso, tá certo? Bom, assim, não vou sair explorando o Ireté, mas esse era o significado principal. O Odum que vem a seguir é o Otuá. E o que o Otuá fala da natureza humana? Fala das pessoas, que aí é um oposto, né? Lembra que um está para cá, eles se invertem, né? O Otuá é exatamente a inversão de Ireté, né? Ele vira aqui. Então, é as pessoas que vêm para o Odum, que já nasceram com a prosperidade com elas, eles já trouxeram as bênçãos de Deus. Por quê? Porque em vidas anteriores, essas pessoas foram pessoas de bom caráter, que tiveram ações, gentileza, generosidade, né? Então elas vêm para cá como as preferidas de Deus, porque Deus quer que a gente traga a beleza para o mundo, a beleza para a humanidade. Só um momento. Então, o Otuá é esse que representa isso, e por isso que eu falei que está associado à questão do Dharma e do Karma, né? Aqueles conceitos que eu sempre achei que não tinha, não existe isso. Inclusive perguntei com africanos lá na época que eles vieram aqui no congresso de Orixá, né? Em 2005, se não me engano. Aí perguntei, não tem Dharma, não tem Karma, não tem nada disso. Não é verdade, eles estavam enganados. E babalô africano, né? Os caras antigos, né? Os caras lá bem representativos. Não tem nada disso. Acho que o Abimbo lá falou isso. Então, alguém perguntou, não tem Karma nenhum. Não é verdade, você tem Dharma e você tem Karma, tem os dois conceitos, igual o conceito indiano. O Otuá representa isso, você vem com aquilo tudo que você realizou, você já vem com a bênção. Não significa que você vai vir com tudo resolvido, você vai vir com as bênçãos de prosperidade, você vai vir com o preferido. Mas, como ele está associado a Ireté, você vai ser ali assolado pelo mal teológico, né, por Adjé, para quê? Para que você se mostre aquela pessoa realmente que seja merecedora daquilo, né? Então, assim, aí ele diz respeito a isso, e aí está muito ligado ao comércio, você ter sucesso com isso, e ele está ligado a essa ideia do julgamento da vida, né? De você sair dessa vida. Então, aquele conceito que a gente sai da vida julgado para a próxima vida, de onde surgiu? Dos versos de Otuá, está dentro de Otuá esse conceito, você o julgamento dessa vida, né? E Otuá é aquela pessoa que vive a vida, cara, sem se preocupar com os inimigos, né? O que, né? Acima da montanha, com todo mundo em volta, e você vai viver, e você não vai se preocupar com ele, você não vai revidar o mal, você vai conviver com aqueles inimigos, com aquelas pessoas, seguindo o seu caminho, porque você é o preferido de Deus. Então o Otuá fica nesse oposto, né? Fica justamente no oposto de Ireté, né? Aí, o próximo Odum, né? Essa minha sequência é o Oturupum, né? Então, veja bem, esses dois Odus estão muito ligados, qual era a ligação com o Odum, né? O Oturupum, que fala sobre o que na natureza humana, né? Olha, estamos cumprimentando aí a complexidade da natureza humana, e fala sobre a sabedoria e o intelecto que a gente recebe. As pessoas têm sabedoria, têm intelecto e têm conhecimento, inteligência, né? E aí ele justamente fala sobre o que? Sobre as pessoas terem isso e o uso que elas fazem dela. Fazem uso disso para o bem, então são pessoas generosas, famosas, não sei o quê, ou pelo mal, bandidos, psicopatas, que vão estar lá. Então, o uso das duas coisas, o bem e o mal. Então, fala sobre isso, né? Fala, e uma coisa também, né? Nesse Odum também aparece de novo a figura das pernas, da nossa capacidade de executar. Por quê?
porque o Turopon, o signo dele é viradinho para baixo, o signo que complementa ele para fechar os dois é exatamente Ereté. Se Ereté fala disso, o Turopon é a sombra que também comenta sobre isso. E aí ele vem falar também, e aí o Turopon também traz a mensagem para a humanidade das doenças, né? Ou seja, ele alerta sobre doenças infecciosas, doenças que assolam a humanidade. Todas as grandes doenças é o que ele está lá, ó, as doenças assolam, então fala sobre o sistema imunológico das pessoas, então ele sempre alerta, falou assim, gente, olha, cuidado, nós estamos tratando aqui com a questão das doenças que assolam a pessoa e que tem que ser resolvidas, tá? E a última coisa importante que ele fala, né, é a questão da placenta e gravidez, né? Interessante que fala sobre gravidez e a placenta, o mistério da placenta, que é o que te traz e te protege, né? A placenta protege o feto lá. E, finalmente, a última mensagem que eu poderia dizer que traz para Ioá, né? Ioá, para quem gosta de ser orixá, Ioá está aqui em Oturupom, deveria estar, né? A principal característica dela é que a beleza mais a sabedoria. O Oturupom representa isso, né? Você tem as duas coisas, a beleza do bom caráter, ou a beleza externa, junto com a sabedoria associada naquilo ali. Ou seja, uma situação ideal, tá? Então, essa é a questão de Oturupom. E aí, de novo, faz o oposto. Quem é que surge a seguir? Icá, é um Odu que eu gosto muito de Icá, né? Icá é um Odu muito desafiante, né? Ele fala sobre o quê? Sobre o mal do mundo. Icá, olha só, falamos da sabedoria, para a inteligência, aí Icá fala assim, sobre o mal que existe no mundo. O mal existe no mundo, e o mal não é o mal teológico, que é o mal humano, né, que está aqui. Icá representa o anjo caído, né, aquele anjo que tem ligação com o Otuá, né, porque Icá é a sombra de Otuá, a ligação com a sombra, ou seja, o Otuá, o Icá provavelmente na próxima vinda seria uma tendência de ser uma pessoa ligada à própria Otuá, né. E Icá, enquanto Otuá, aquela pessoa que não expõe ninguém, que convive com a mal, com as pessoas ruins, e Cá é aquela pessoa que expõe as pessoas que causam o mal, tá certo, né? É aquela pessoa que defende, aquela pessoa que traz nela a questão que traz a ira de Deus para o mau comportamento das pessoas, né? É o anjo vingador, né? Tá certo? Que traz a ira de Deus, né? Que tem o ódio da vingança no coração, né? Tá certo? O amor à guerra, o Icá é isso, né? Que quando eu falo que é o anjo vingador, que é isso, que ele vem com essa relação forte com Deus, porque entende que a humanidade deve ser boa, que é o que Deus espera que faça, beleza. Aí ele encontra o mal, né? Se encontra com o mal no mundo, então essa é a mensagem, você combater o mal e você... Então é esse comportamento, né, do mal, que eu começo a falar sobre características humanas, eu tenho que voltar para parar um pouquinho, eu estou falando sobre o Odu em si. Então traz essa mensagem do mal humano e das coisas que você tem que fazer para combater, tá certo? Então isso é a coisa de Cá. O cara não gosta, dá para falar meia hora aqui, só de coisas genéricas de Cá, né? Então, o mal, né, essa coisa da exposição, é o conhecimento que vem junto com o mal humano, vem documentado, né, ele traz aqui através de Cá. E aí os dois últimos, importantíssimos, que o outro Odu que eu adoro, Oxé, cara, Oxé. Oxé é a riqueza, a riqueza, assim como ele até. Só que aquele ali é a riqueza que você, e aqui é a riqueza que você ganha, certo? Oxé, né? É o Odu que nas histórias de Fá é em Oxé através de Oxé foi em Oxé que Deus trouxe o dinheiro ao mundo, mas junto com trouxe a ganância também, né? Tá certo, né? Mas antes de eu falar da parte da ganância, as coisas ruins, vamos falar das coisas boas de Oxé, que é o negócio, né, que me ligo muito a ele, que é a questão das preces, né? Olha só que legal, né? Então, Oxé é um Odu extremamente religioso aqui, que tem a religião está aqui, né? Onde está a religião em Fá? Está em Oxé. Oxé, onde está a religião? Aqui tem as preces, a fé, a questão de você rezar para ter os seus atendidos pedidos, você usar a fé, você se ligar à fé, você rezar a reza, o significado de você ter que rezar, você ter que fazer para você conseguir ter as suas coisas pedidas, vem aqui, né? Aqui, Oxé nos ligaria sobre esse aspecto, aquele pessoal dos protestantes, né? Que fala sobre a teologia da prosperidade, que você tem que rezar para Deus lhe dar essas coisas. Em princípio, isso está aqui em Oxé, a teologia da prosperidade que os
protestantes adoram, os neopentecostais adoram, está aqui, né? A riqueza que vem de Deus, a fé, a prece pedindo as coisas e sendo atendido, é o que está ali. Mas o principal importância de fé é isso, é a sua ligação, é a fé, é você se ligar a Deus e precisar fazer isso através das orações, né? Então, e a questão, no respeito à riqueza também, o que ele fala, né? Ele fala assim, fala que primeiro você tem que se preocupar com o Orum, para você ser uma pessoa rica, ser uma pessoa bem-sucedida nisso, ser uma pessoa feliz com a sua riqueza, né, e útil para as demais pessoas da sociedade. Você primeiro deve se ligar a Deus, se ligar às virtudes, ao Iuá. Você tem que ter essa ligação para aquilo permear a sua alma, para que depois você se preocupe com a coisa do Aie e você seja a questão da riqueza no Aie. Tá? Então ele traz o melhor do melhor daquela pessoa que é próspera, rica por um lado e do outro lado tem um melhor caráter, que é uma coisa que eu falei em Ubará, né? Ubará é quando você atinge as duas coisas juntas. Então, veja bem, essa é uma mensagem que se repete nos odus, né? Que você jamais, a beleza, não ter a beleza feia, ou seja, a beleza real é aquela beleza exterior associada com a beleza interior, tá? E associada é quando você consegue as suas bênçãos, riqueza, prosperidade, assim, indícios objetivos, junto com você ser uma pessoa boa, generosa, honrada. Você distribui aquilo com todo mundo. Quando você associa o Iuá, o bom caráter, com os resultados que você tem através disso, né? E no lado oposto, ele fala de tudo, né? Aí, junto, né? Essa é a visão da parte boa. Mas todo Odu explica também a parte ruim ligada àquilo, né? Quando a pessoa se perde, né? A pessoa não atinge aquilo, aí ele passa a buscar essa riqueza, não com essa orientação espiritual, essa orientação de Deus, mas de forma apenas material, e aí vira uma pessoa gananciosa, uma pessoa egoísta, ou os ladrões, o Oxé é o Odu dos ladrões, os caras que se enriquecem através do roubo, através do mal, né? Ou seja, aquele que agride o comportamento, né, que agride a humanidade para ficar rico, porque se revolta, não respeita as pessoas que estão em volta, né? É isso que trata, porque é um oposto do caminho bom que está lá, né? Tá certo? Então esse é o Axé. O último Odu, né, que fecha aí mais uma vez, que fecha a nossa explicação dos 16, eu falei aqui, 8, né? Então, eu falei 6. Eteotuatro, Opon e Cá, Oxéfon, isso mesmo. Então, é o Ofum. Ofum é um Odu muito mais tranquilo, as pessoas têm muita preocupação. É muito ruim. Não, olha só, o Ofum não tem nada demais. Ele complementa essa questão de Uá, ele é o que traz o ao mundo. Na verdade, ele vê o mundo, a cabaça do caráter, quando estava vindo para o mundo, a cabaça se quebra, espalha pela terra, né? Então, ele é muito focado, que, como eu falei no outro vídeo, nas energias telúricas, né? Que se espalham, justamente as divindades ligadas à Terra, e não ligadas ao Orum, ligadas à Terra, né? Existe um conjunto de divindades telúricas que estão aqui, tem muita gente, inclusive, se liga a todas essas divindades, elfos, aquele negócio todo que estão lá, Oró, né? Oró que está aqui, e é o caso de você buscar na Terra a correção dos erros, você buscar o caráter da verdade, da sinceridade. Então, eles que buscam, né? O Ofum é o Odu da sociedade. Opa, deu um chute aqui no negócio, lamento. Agora eu vou mexer, senão piora a solução. Então, é o da sociedade Oboni, que tem aqui, né? O Geledé e o Oboni estão ligados diretamente ao Ofum, porque por causa do envolvimento de Aulá, né? Que é a divindade ligada à terra, né? E há também uma coisa muito importante, né? Que tem uma figura Ecodidê, né? O papagaio Ecodidê. Está em Ofum uma história no qual o papagaio Ecodidê, que era muito bonito, com penas vermelhas e tal, é quando ele diz o seguinte, ele procura e diz o seguinte, olha, eu sou muito belo, todo mundo me aprecia, mas na verdade eu quero ter a beleza interior. Então ele vai lá para buscar a honra, a beleza interior. Ele não queria ser lembrado pela beleza exterior, só por ser belo. Ele queria ser lembrado pela honra, pelo poder, pelo caráter que ele transmitisse e ter absorvido, né? E aí ele atinge a isso, e é por isso que a pena do papagaio de Ecodidê é usada. As pessoas podem dizer que é por outros motivos, mas dentro de Ifá, o sentido da pena de Ecodidê ser colocado é isso, é quando você associa para representar isto, o poder que você recebe, o axé que você recebe, com a honra junto com a beleza. É a beleza e o caráter junto representando ali. Não só a beleza, porque a pena é muito bela, né? Então você tem ali, a beleza junto com aquilo que vem junto, com a responsabilidade que vem
passando para lá, né? Então o Ofum é um Odu muito intenso, ligado a isso, né? A limpeza, você se limpar, você não quebrar as promessas. Então diz quando a pessoa não está sendo, você ter um coração gentil. Aí eu falei isso na vez passada, né? Que está associado a isso. Então essa história, né? O útero do Babalô também surge aqui em Odu, em Ofum, perdão. Então tá ali. Então, e é isso, tá certo? Então o Ofum já está ligado, né? Ele é uma questão de ligar a fé, mas é quando a fé encontra o mundo e a espalha. É por isso que apesar de nós não só sermos ligados à religião ligada ao orixá, isso é muito interessante, né? Porque a visão de Fá é um pouco diferente da visão do culto de orixá. Lembra que Fá, a gente tem a teologia. Enquanto o culto de orixá se liga nos orixás, a gente tem aqui em Ofum justamente a representação de que desta coisa da energia telúrica ligada à Terra. E há um lá, que é inclusive uma divindade que não tem culto no Candomblé, não tem culto em lugar nenhum, mas é importante, né? Por quê? Porque aí lá é isso, é a Terra, né? Ou seja, o culto, a sociedade Galedera é ligada a isso, né? E a solução dos problemas da humanidade, é ali que né? Os ebós são enterrados na Terra, porque ali você tira toda aquela negatividade. Então o Ofum representa isso, essas energias, aqueles espíritos, fadas, todo aquele espírito telúrico que existe no mundo, que são inclusive fortes, né? Quando já acontece a história de Oró com Orumilá, que ele teve que pedir lá desculpa, que ele perdoasse as pessoas, por Oró tirar aqueles feitiços dele, porque não tinha nada contra. Então o Ofum é o que traz para a gente, para o Babalô, explica o seguinte: olha, nesse caso aqui você está lidando com a Terra, né? E há um lá. Então, que são energias que estão aqui, que foram colocadas aqui nesse mundo e que dominam a mas estão ligados muito àquilo, né? Na história de Oró tinha isso, você tem que ter a boa atitude, a atitude correta, não ter preconceito. Ou seja, a história de Oró, ele fica com raiva das pessoas porque é uma atitude, né, uma atitude equivocada que as pessoas tomaram para ele, entender daquela maneira, ele for colocar. Então, você tem, uma atitude errada que as pessoas passaram para ele interpretou daquela forma, e aí ele fez feitiços contra aquelas pessoas. Então o Ofum diz a isso: você ter sempre o melhor caráter possível e consertar a humanidade. Então a grande frase, né, do Abimbolá, né, Fá irá consertar esse mundo quebrado, é isso, está em Ofum. Essa é a grande mensagem de Ofum, tá certo? Bom, era isso. Então eu apenas repeti aqui o que está lá, lamento, mas eu não tinha gostado de como ficou. Espero que agora tenha ficado melhor, né? Não sei se sempre consegue ficar melhor. A gente já vê se perde o que está falando, mas era isso. Queria dar esse sentido, vocês entenderem que, como eu falei, o conhecimento de Fá é este. É isso que está espalhado nos estudos que você aprende. O que a gente aprende de Fá não é essa coisa, aquele significado traduzido que você papapá. É isso. Então por isso que o Babalô tem que estudar muito, ele tem que entender a essência disso, o que significa cada coisa dessa, como é que se liga. O Babalô, ele junta a questão do psicólogo com o filósofo, né? Você tem que conseguir entender esses significados metafóricos que estão envolvidos aqui, para conseguir traduzir isso para as pessoas, para que ver, né? Quando sai um Odu desse, fazer o seguinte: o que aquilo ali está refletindo na vida dela, porque se sai um Odu desse é porque aquele é o aspecto principal que está dominando aquela situação daquela pessoa. Tá certo? Era isso. Espero mais uma vez que tenha sido útil, né? Num canal que não fala de Odu, eu falei mais uma vez de Odu, tá bom? Abraço a todos.